Caros colegas de estudo, demorou, mas finalmente vamos voltar a gravar aqui a parte das lateralizações, tá? Na verdade, eu vou gravar agora a parte prática, né? A parte teórica eu já passei para vocês. Então, acho importante também mostrar algumas coisas do que eu falei para vocês lá na parte teórica, tá bom? Eu tô sem cameraman, então vou tentar aqui acertar os ângulos para mostrar para vocês, tá? Mas vou falando os nomes, mas de novo, tá? O importante é vocês entenderem a lógica, a dinâmica da movimentação em vez de nome, tá? Então, o que eu falei para vocês? Eu geralmente começo com o ceder a perna e eu começo com ele assim, ó, tá? O cavalo indo com a paleta mais para frente do que mais adiantada do que a garupa. De novo, não vou entrar muito no mérito da questão, mas a diferença do Caramuro para o Espada Dentro, para mim, é muito mais a referência, né? Mas tem a história das três pistas, né? O pé de dentro se escondendo atrás da mão de fora, né? É o único detalhe, mas eu acho que é mais uma questão de julgamento, né, do caso do adestramento, que é julgado, do que de quase que por um desequilíbrio, né, quase que por um desequilíbrio, meio que desequilibrando o cavalo para fora. Ela aqui até ficou mais do que, ela até saiu mais do que eu queria, mas no começo é mais isso daqui, ó, tá? O cavalo meio de lado na diagonal, tá? Conforme ele vai avançando, eu vou aproveitar e fazer aqui de costas, conforme ele vai avançando, eu consigo levar ele garupa e paleta junta, tá? A paleta um pouquinho adiantada da garupa, mas elas mais próximas, né? O cavalo mais reto, tá? Ó, o cavalo mais reto, tá? E aí, de novo, né? A gente pode brincar com o ângulo, então eu posso fazer uma diagonal aqui mais suave, e para lá, chegar na lateral do redondel lá, só a hora que eu chegar lá no final dele, né, indo mais para frente que para o lado, ou eu posso fazer uma diagonal mais brusca, né, chegando lá na cerca, aqui na metade do redondel. A gente vai conseguindo isso com o tempo, né, conseguindo mais movimentos lateral, mais para o lado do que para frente, né. Lembrando que eu acho importante trabalhar as duas coisas, trabalhar as duas formas, né? Você ganhando amplitude para frente no movimento lateral e você ganhando flexibilidade no mais para o lado que para frente, tá? Então, geralmente eu começo pelo ceder a perna, ou o que a gente chama de cara ao muro, tá? Eu não tenho uma parede reta aqui, então eu brinco que no redondel, todo lateral vira vira contracedência ao círculo ou cedência ao círculo. Mas é uma brincadeira, né? Dá pra gente. Só que as nossas retas são imaginárias, né? A gente não tem a referência da cerca, tá? Então eu vou tentar fazer aqui na direção da câmera, tá? Então deixa eu ver aqui que ângulo que eu preciso. Tá, aqui. Então, ó, eu coloco meu cavalo para frente, atraso um pouquinho a perna, seguro a frente para o cavalo não avançar. E aqui, né, se a parede tivesse à minha frente, seria um cara ao muro, tá? De novo, posso brincar com esse ângulo, né? Ó, posso vir num ângulo aqui um pouquinho mais tranquilo e posso deixar ela mais de lado, tá? Posso deixar ela mais de lado. Não mostrei isso no ceder a perna, mas no ceder a perna, não, mostrei sim. Mostrei sim. É a história de deixar a paleta mais adiantada no começo, tá? Pessoal, estava editando aqui e talvez tenha um detalhe que tenha passado batido, tá? A verdadeira espada dentro, eles dizem o quê? Que você tem que levar a espada do cavalo para dentro, tá? Não a garupa para dentro. Depois que você entra no ângulo, você só mantém, mas o foco das suas ajudas tem que estar nas espadas. Na cedência à cerca, o seu foco está mais na parte da garupa, tá? Então tem esse pequeno ajuste aí, beleza? Da mecânica do exercício.
tá? Bom, então, mostrei o ceder a perna, mostrei o espada dentro, mostrei o cara ao muro. Aqui no redondel, ajuda. Aqui no redondel, eu acho que ajuda a entender um pouco mais a história do da cedência ao círculo, contra cedência ao círculo e até do círculo contra-arqueado, tá? Porque quando a gente vê o pessoal falando de arco reverso, por exemplo, tem, eu já vi, tem gente que chama o que eu tô vendo, né? O círculo contra-arqueado de arco reverso, o contra-cedência ao círculo de arco reverso, ou então o renver, o renver no círculo de arco reverso também. Aí tem uns que chama de arco reverso, arco inverso, ou arco reverso 1, 2 e 3, eu já vi separarem assim, mas eu prefiro a nomenclatura da equitação clássica porque é, ela é mais objetiva, né? Ela é mais objetiva, tá? Então, vamos lá. Pega o cara ao muro, tá? Pega o cara ao muro e o espada dentro, de referência. Eu tô aqui, ó, caminhando no meu redondel. Tô caminhando aqui no meu redondel. Se eu fizer um espada adentro, né? Eu acabo fazendo a cedência ao círculo, tá? Vou diminuir aqui, porque senão não vai dar, tá? Mas é o que? A garupa para num círculo maior do que o círculo da paleta, tá? Então eu imagino um ponto no meio desse círculo e tento deixar meu cavalo encarando esse ponto enquanto eu fico em volta dele. No começo, né, fico mais de lado, um círculo maior, né? E depois eu vou deixando ele mais de frente para esse meio do círculo, mais de frente e mais reto para esse meio do círculo, para ativar mais a garupa, tá? E a contracedência ao círculo é justamente ao contrário, tá? Imagina que eu estou aqui de novo na cerca do redondel, garupa para dentro do redondel, cara para fora, contracedência ao círculo, tá? De novo vou diminuir o círculo, ó, paleta, espada, né? Fazendo um círculo em volta do círculo da garupa, por fora do círculo da garupa, tá? Ó. Então, aqui eu faço o contrário, eu imagino o centro do meu círculo de novo e tento sempre ficar de costas pro meu círculo, tá? Sempre tento ficar de costas pro meu círculo. De novo, posso brincar com o ângulo, posso brincar com o tamanho do círculo, mas e brincar com o andamento, né? Aqui estou fazendo tudo a passo, que é mais para demonstrar, mas pode fazer a passo, trote, galope. Alguns são um pouquinho mais complicados, tá? Até pela questão das vezes o cavalo querer trocar de mão e tal, mas dá para fazer também. Mas ele precisa estar bem escolarizado para conseguir fazer. Aqui eu não gosto de fazer muito porque a pista aqui de ranchote ela é muito pequena para desenvolver muito trabalho de galope assim. Aí sempre fica círculo muito pequeno, fica sempre muito apertado para ensinar cavalo a fazer as coisas a galope. Bom, acho que para encerrar eu só queria falar dessas flexões mais simples, né, desses laterais mais simples, e depois eu faço outro falando dos apoiares, tá? Então eu queria falar mais desse simples, espada dentro, cara ao muro, o ceder a perna, né, que é na diagonal, e o cedência ao círculo, quando cedência ao círculo são as cedências, né, dentro de um círculo. Então para finalizar, vou só mostrar para vocês um pouquinho do quadro de ajudas, tá? Que eu também não gosto de complicar muito não. Vou chegar mais perto aqui, ó. Então, a mão do arqueamento, que é a mão de dentro, que aí o pessoal também confunde muito, principalmente na contracedência, tá? Quando eu tô aqui, ó, na contracedência, o pessoal confunde muito, porque a gente fala assim, agora volta pro círculo, e aí a pessoa quer virar para a esquerda, tá? Só que quando você vira para a esquerda, você inverte o arqueamento, tá? Então se eu tô no arco reverso na contracedência ao círculo desse lado aqui, ó, meu cavalo tá arqueado para a direita, né? Então quando eu volto pro círculo, eu volto pro círculo da direita, tá? O pessoal dá uma confundida nisso daqui, tá?
posso sair da contracedência ao círculo, né, alinhando meu cavalo de novo no círculo e trocando em curvatura? Posso, tá? Mas é mais fácil para ele se você não trocar em curvatura, que aí é uma transição apenas de direção, né? Ele vai voltar para o ângulo, quer dizer, ele está vindo no lateral, ele vai parar de ir para o lado e continuar indo para frente, né? Se você está vindo numa contracedência e volta para o círculo, ele tem que continuar nesse outro círculo e contra-arquear, né? É um pouco mais difícil para o cavalo, mas nada muito complicado também. Então, vamos voltar para as ajudas. Então, sempre a referência lado de dentro, lado de fora é o arqueamento, tá? Não é o lado de dentro do círculo, tá? No comecinho a gente geralmente fala que é do lado de dentro do círculo, mas por causa dessa questão de contra-arqueamento, é sempre a referência é sempre o arqueamento, tá? Então, o lado do arqueamento, eu gosto de trabalhar com a mão um pouquinho mais para cima, tá? Que é mais a mão de dentro aqui, ela só vai me dar o arqueamento da nuca lateral, né? Tá? A flexão vertical e o controle da frente eu consigo com a rédea de fora, tudo a rédea de fora, tá? Às vezes, com a rédea de dentro, eu dou uma empurradinha na garupa, com ela um pouquinho mais alta, às vezes eu consigo empurrar um pouquinho a garupa, tá? Às vezes consigo empurrar um pouquinho a garupa, mas eu trabalho ela mais. Para mim, a principal função dela aqui é focinho para dentro e dar uma levantadinha nessa paleta, tá? Levantadinha assim, segurar a paleta de não cair para dentro dela, nesse sentido. Não de que o pessoal faz de jogar para fora aqui, né? Que aí você na verdade está derrubando a paleta para fora, não levantando. Mas enfim, vamos falar do certo, esquece o errado. E aí o resto do meu controle de mão vem aqui na rédea de fora, tá? Então, de novo, arqueamento da direita. Indico o focinho dela com a mão direita, tá? E aí, se eu quero mais a paleta, eu trabalho um pouquinho mais aberto, tá? A mão um pouquinho mais aberta, se eu quero que ela abra mais a mão, né? Que ela traga mais a paleta para fora. Ou se eu quero segurar, um pouquinho o movimento para frente, trago a mão um pouquinho para trás. Aí eu vou temperando meu movimento, tá? Aqui na cedência ao círculo também, por exemplo, que eu preciso segurar a paleta, eu preciso segurar a frente dela, né? É também a rédea de fora aqui, ó, um pouquinho mais para trás na direção da minha cintura, ó. Ela que segura essa paleta aqui, ó, tá? Um pouquinho mais para trás, tá? E as posições de perna, quando, por exemplo, eu estou no ceder a perna, eu coloco minha mão eu coloco minha perna numa posição mais ou menos no meio, mais ou menos de onde ela sai, da onde ela fica normalmente, né? Pressiono ela por ali, tá? Aí o cavalo que, por exemplo, está saindo muito com a frente, aí eu atraso a perna para empurrar a garupa junto. Um cavalo que tá levando muita garupa pouco à frente, aí eu levo minha perna mais para trás, mais para frente, tá? Contracedência ao círculo, que a frente tem que mexer mais, deixo minha perna um pouquinho mais para frente, tá? Cedência ao círculo, perna um pouquinho mais para trás, porque eu preciso ativar mais a garupa, né? Preciso ativar mais a garupa. Tá muito lateral um pouco para frente, às vezes eu uso um pouquinho a perna de fora, tá? Usa um pouquinho a perna de fora. O cavalo ele sai aqui no lateral, aquele cavalo minhocão assim, sai destrambelhado muito pro lado. Segura ele um pouquinho na rédea de fora e às vezes usa a perna de fora também. Então aí é ir temperando o seu movimento lateral, temperando e equilibrando o seu cavalo, né? Temperando suas ajudas e equilibrando o seu cavalo, tá? Então, bom, acho que por cima é isso. Eu falei lá atrás quando estava falando do arco reverso, né? Tem um círculo contra-arqueado que eu já vi gente chamar de arco reverso também. Qual é o verdadeiro arco reverso? Eu não sei, tá? Mas o círculo contra-arqueado é o que? Eu continuo no círculo, porém, ó, arqueado para fora. Ela está arqueada para a direita indo no círculo à esquerda, mas a paleta, a garupa está atrás da paleta, tá? Imagine, acho que o mais fácil de visualizar aqui,
na cerca do redondel até. Estou vindo aqui no redondel, né? O certo seria eu estar arqueado para a direita. Eu continuo aqui no mesmo trilho, só que arquei ela para a esquerda, tá? Então isso aí é um contra-círculo, um círculo contra-arqueado. E tem gente que chama de arco reverso também, né? Então se falar que se for fazer o arco reverso, você segura a garupa para fora, né? Segura a garupa para fora, tá? E aí, se eu coloco a garupa mais um pouquinho para fora, aí vira o renver no círculo, que é o outro exercício que também tem gente que chama de arco reverso, né? Mas é isso. Bom, já falei bastante do arco reverso aqui. Tem esse dobrar aqui que as pessoas que muita gente também faz, né? Que dobra bastante o pescoço. Opa, não é spin, não é recuar no círculo. Tem esse aqui que o pessoal faz bastante também, né? Que é dobrar bastante. E aí a paleta fica num círculo bem pequeno e o pé dobrando bastante, né? O pé dobrando bastante. Ah, da onde que vem isso? É uma cedência ao círculo, ó. Só que maior. Aliás, só que num círculo bem pequeno, né? Que a paleta quase para, né? Mas ó, ela vem de uma cedência ao círculo, ó, tá? Vem de uma cedência ao círculo. Se eu fechar bastante ela, tem gente que faz até com a mão a frente parada, realmente. Se eu fechar bastante, vira esse dobrar aí que o pessoal faz, tá? Então, você, por exemplo, já pode evitar muito problema iniciando esse exercício da forma certa. Eu nem gosto de fazer ele tão apertado desse jeito, né? Porque aí você começa a perder muita qualidade de movimento, às vezes, né? Eu já vi cavalo trabalhando assim, cruzando o pé por trás. Eu, não, eu nunca, não sei nem como que eu faria isso se fosse para fazer, né? O pé de dentro indo atrás do pé de fora. Nem sei como se faria isso, mas obviamente o cavalo estava completamente desengajado, né? A garupa ele estava completamente aberto, sem engajamento posterior, que é o que a gente busca. Um que, um que se parece com esse movimento, porém ele parte de um cavalo reto, né? Não desse pescoço dobrado. E tem gente que põe o cavalo até às vezes olhando para trás, né? Traz o cavalo até aqui, assim, ó, né? Um que, um que às vezes eu faço, eu gosto de fazer, se chama Turn in the Forehand. Eu não sei exatamente, assim, é uma coisa que eu aprendi mais na teoria, não tive muito professor olhando para saber se eu faço certo ou não, tá? Mas ele é basicamente o que? Você manter uma mão no chão, né? A tradução dele seria um giro, né? Uma virada em cima de um anterior, né? Em cima do anterior. Então eu pivoto uma mão, tá? E vou empurrando meu cavalo, e vou empurrando a garupa do meu cavalo, fazendo um círculo em volta dessa mão, tá? O que que eu sinto desse exercício? Eu começo a empurrar a garupa, começo a empurrar o pé para dentro, só que a mão não avança, né? A mão está pivotando. Então você começa a fechar o seu cavalo, né? Você começa a trazer o posterior mais perto do anterior dele. Você começa a engajar ele a partir daí. Deixa eu ver, faz tempo que eu não trabalho isso com a Laureta. Mas é um cavalo mais reto, ó, e eu quero essa frente em pé, né? Eu quero essa frente em pé, nivelada, e começo a virar o posterior em volta da garupa. Opa, vai para trás, manter, aí começa a empurrar esse pé de dentro embaixo dela, mas ela não pode a mão tem que ficar no lugar. E eu vou empurrando o posterior. Opa, mão no lugar. Isso. Turn in the forehand, tá? Mas, de novo, é uma coisa que eu não vou nem me dar vou nem me atrever a explicar, porque é uma coisa que eu preciso estudar melhor para explicar para vocês, tá bom? Bom, mas de resto é isso. Então, agora é vocês praticarem, estudar. Se quiser mandar vídeo, manda lá para mim que eu dou uma olhada. Dentro do que eu sei, eu tento ajudar vocês, tá bom? Mas assim, o mais importante é entender a mecânica da história, né? Geralmente você vai ter um cavalo que, por exemplo, a maioria deles tem facilidade de levar as espadas para a esquerda, desculpa, as espadas para a direita e a garupa para a esquerda, né? Então,
a contracedência ao círculo vai ser mais fácil desse lado e mais difícil do outro. E a cedência ao círculo vai ser mais fácil desse lado e mais difícil do outro, né? A garupa vai mais. Porém, às vezes, né, desse lado aqui, quando você vai fazer a contracedência, o cavalo cai muito. Aí você precisa trabalhar para equilibrar ele, né? Equilibrar ele aqui, né? E trabalhar menos para o lado, mais equilibrando para frente. Do outro lado, você tem que trabalhar mais empurrando ele para o lado, porque ele é mais travado para o lado. E aí você vai deixando o seu cavalo flexível, permeável, você consegue acessar, você consegue posicionar ele do jeito que você conseguir e de uma maneira leve, né? Pô, no começo eu preciso abrir bem a mão, né? Não é, de novo, não é força, né? Você deixar claro para o cavalo, então eu preciso trabalhar com a mão mais aberta, a perna aqui mais presente e tal, mas depois eu quero, mesmo na hora que eu tiver com o meu cavalo de freio aqui, ó, com a mão fechada aqui na rédea, ela tá de bridão, mas ela sabe trabalhar com a mão só. Eu quero aqui, ó, sem espora aqui, ó, conseguir ter o meu arqueamento, conseguir ter ela posicionada. Aí, ó, volto pro outro lado. Daqui eu troco pra cedência ao círculo, e daqui eu saio numa diagonal, né, num ceder a perna, volto pro meu círculo, né, sempre buscando ser cada vez mais suave, tá? Então, por hoje é isso. Não sei nem se eu não vou dividir esse vídeo em dois, mas espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.